O Brasil voltou a cuidar da saúde e da educação. O programa Mais Médicos está de volta com mais profissionais de saúde para os brasileiros. O cuidado com quem espera cirurgias eletivas no SUS voltou. Em respeito à vida, o Movimento Nacional pela Vacinação voltou com força total. O incentivo ao ensino superior e à produção científica nas universidades públicas e privadas voltou. 100 dias de governo. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, eu sou Amanda Guerra e o Jornal PT Brasil vai registrar os principais avanços nos 6 primeiros meses do governo do presidente Lula. No episódio de hoje da série É o Brasil no Rumo Certo, vamos tratar das iniciativas na área da saúde. E o nosso convidado hoje é o secretário-geral do PT, Henrique Fontana. Bem-vindo, secretário. Obrigada. Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui contigo, Amanda, e com todos os nossos internautas. Especialmente nessa celebração aí de 6 meses do governo Lula, a gente tem tanto a pontuar aqui. Hoje a gente vai falar de saúde, então vamos tentar, de alguma maneira, trazer os principais aspectos, né, dos avanços. Desses 6 primeiros meses do governo, ele retomou muitos programas na área de saúde que foram fundamentais nas gestões anteriores. Pelo Mais Médicos, por exemplo, só nesse primeiro semestre foi aberto o edital para 5.970 vagas, distribuídas para 1.994 municípios. E o edital teve o número recorde de 34.070 inscritos, Fontana. Mais de 70% dos médicos e médicas selecionados se apresentaram aos municípios ainda em junho, né? E até o final de 2023, o programa prevê a contratação de mais 15 mil profissionais, aí chegando a 28 mil médicos em todo o território nacional. Eu queria que você comentasse o significado para uma família, você que é médico, de ter um médico perto de casa, porque isso pode parecer banal para muitas pessoas, mas você no seu bairro, na sua comunidade, ter um médico ali perto, e a gente pensando que esse país é continental e a gente tem um programa que abarca todo o território. Então, Amanda, primeiro para partilhar, né, com os nossos internautas, a saúde para mim é uma área muito especial. Tu já adiantou aí que a minha formação é essa, eu sou médico, e a minha especialização é a medicina geral comunitária, ou seja, a medicina de família, né? Foi nesta área que eu fiz a minha residência há muitos anos atrás. Este programa Mais Médicos foi uma das maiores revoluções que a saúde pública brasileira vivenciou. A primeira e grande revolução positiva foi, evidentemente, a implantação do SUS, que eu considero uma das maiores conquistas que o povo brasileiro teve ao longo da sua história. Hoje nós temos no Brasil um dos maiores sistemas públicos do mundo de acesso universal e que quer chegar e tenta chegar e chega efetivamente em cada ponta deste país. Então, a primeira grande reconquista do governo Lula foi devolver ao Ministério da Saúde uma gestora com a qualidade da nossa ministra Nízia Trindade. Ou seja, a saúde brasileira está em ótimas mãos. Ela montou uma excelente equipe, ela é uma profissional de altíssima qualidade e que está imprimindo um ritmo muito positivo no nosso ministério, né? E o SUS volta a se encontrar com a ciência, né? Que não é pouca coisa. Nós passamos aí um período de retrocesso absurdo. Tu imagina, Amanda e nossos internautas, o que foi o impacto negativo para o Brasil, que nós tínhamos um governo, até o dia 1º de janeiro deste ano, que transformou a propaganda contra a vacina
numa das suas políticas essenciais no Ministério da Saúde. Ele colocava gente no Ministério da Saúde para corroborar com uma campanha anti-vacina. E o Mais Médicos, que é este grande programa, né, que procura levar médicos para os recantos mais distantes do Brasil, e às vezes esses recantos, Amanda, eles não estão só lá no interior do interior, como algumas pessoas pensam. Em Porto Alegre, que é a cidade que eu vivo com a minha família, é uma capital. Mas nós temos bairros em Porto Alegre aonde nós não, fora do Mais Médicos, não conseguimos médicos suficientes para ir lá atender a comunidade num destes bairros periféricos com mais difícil acesso. Então, o Mais Médicos, que ao fim e ao cabo da reimplementação dele, vai colocar 15 mil médicos novos e médicas, muitas médicas também, trabalhando no sistema de saúde, ele vai reestruturar completamente a atenção básica de saúde. E por que a atenção básica é tão importante? Porque é ali na porta de entrada do sistema que nós podemos resolver 9 de cada 10 problemas que a população tem na área de saúde. Mais do que isso, ali nós podemos fazer toda a educação em saúde. Ali nós podemos fazer toda a prevenção de saúde, evitar que as pessoas fiquem doentes. E ali nós, inclusive, tornamos o sistema de saúde mais racional, porque quando a pessoa precisa de um especialista, quando ela tem acesso a um bom médico de família, ela é bem encaminhada, como a gente chama, né? Porque muita gente que está me ouvindo, assistindo agora, está conosco aqui, né, nesse programa, já vivenciou a situação de ansiedade, de estar com uma dor em um lugar e não saber bem quem tem que procurar, né? Então, o Mais Médicos é um programa que estrutura o Sistema Único de Saúde e o governo Lula fez muito bem. E aqui mais uma coisa que a gente fez, e eu tenho que encerrar porque eu me empolgo muito quando eu falo de Mais Médicos, né? Mas aí o seguinte, Amanda, veja o que era o preconceito do governo anterior. Nós tivemos à época médicos cubanos, de outros países também, mas eu quero falar especialmente dos cubanos, porque eu quero fazer um desagravo a eles. Vieram aqui para o Brasil para nos ajudar, para atender, porque o programa era perfeito. O programa dizia o seguinte, quando foi lançado pela presidenta Dilma, à época o nosso ministro Padilha, que hoje é ministro em outra área. Primeiro a gente oferece a vaga para médicos brasileiros. Claro. É assim que funciona o programa. Aí tem determinados lugares onde não encontramos nenhum médico brasileiro que tinha vontade de trabalhar. Nós não podemos obrigá-lo a trabalhar no lugar onde ele não quer. Aí se abria a vaga para médicos estrangeiros e nesse sentido os cubanos nos ajudaram de maneira extraordinária naquele período. E foram depois atacados, perseguidos, desrespeitados pelo Bolsonaro, que transformou em luta ideológica desqualificada um programa de saúde pública com esta dimensão, que tem que ser um programa de Estado. Isso aqui pode passar governo, trocar governo. Eu, particularmente, vou trabalhar muito para que o presidente Lula tenha boa saúde, bem atendido pelo nosso sistema de saúde, para que ele possa nos governar não só esses 4 anos, mas mais 4. Mas virão outras pessoas depois do presidente Lula. E esse programa aqui, a minha visão é que ele tem que persistir sempre. Tem que ser um programa do Estado Nacional Brasileiro, o programa Mais Médicos. Então, eu estou muito feliz com essa volta. São 15 mil médicos. Vejam como teve gente, tu relembrou os dados aqui, 34 mil se inscreveram. Né? Então, temos médicos disponíveis, isso é importante. E as pessoas que estão lá, nos lugares onde tinham dificuldade, tem gente que às vezes tem que rodar 100, 150 quilômetros para conseguir ser atendido por um médico. Então, só quem vive essa realidade é que sabe o valor de um programa como esse, o absurdo que foi o Bolsonaro e a extrema-direita terem desmontado o programa, Amanda. É isso, a gente tem que lembrar também, Fontana, do Farmácia Popular, né, que voltou, também tinha sido completamente desmontado, e a grande novidade dessa nova edição do programa é que 55 milhões de brasileiras e brasileiros beneficiários do Bolsa Família passam a ter acesso de forma gratuita a 40 tipos de remédios, né? São medicamentos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose e também os anticoncepcionais. Sem falar também dos remédios de tratamento de colesterol, rinite, doença de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas, né, que serão subsidiadas em até 90% do valor de tabela pelo Ministério da Saúde. E aí, depois de 8 anos, né, sem novas
farmácias credenciadas, qual deve ser o impacto na saúde da população quando o governo Lula conseguir atingir essa meta, que são 35 mil unidades associadas ao Farmácia Popular até o final deste ano. Então é uma meta bem ambiciosa, né? O pessoal está trabalhando muito, até o final do ano a gente ter 35 mil unidades associadas. Como é que vai ser isso para o povo? Então, mano, deixa eu te contar, os internautas vão brincar, mas o Fontana ele se empolga com todos os assuntos, que eu disse que o Mais Médicos é um baita de um programa, e agora eu vou dizer que o Farmácia Popular, que eu tive a honra, quero relembrar aqui, de ter sido o relator da lei que implementou Farmácia Popular, à época eu era deputado federal, e quero lembrar de uma pessoa muito especial, que hoje não atua mais no nosso governo, está num outro momento de vida, que é a professora Jamaira. Ela é farmacêutica, né, uma pessoa muito experiente nesta área, né, uma militante do acesso ao direito, né, do medicamento, e ela foi uma das grandes elaboradoras, com uma equipe junto, deste programa à época que foi implementado pelo presidente Lula. Esse é um programa que transformou profundamente o acesso a medicamento para as pessoas, porque além do convênio, né, das farmácias usuais que a gente vê na rua quando anda, aqui tem farmácia popular, é uma farmácia normal, comercial, e ali tem a farmácia popular. Tem também unidades próprias, né, da farmácia popular. E qual é que é o segredo aqui, né? O segredo é que ela funciona como, a farmácia popular funciona como um complemento ao fornecimento de medicamentos dentro dos postos de saúde. Quando a pessoa consulta, muitas vezes ela no próprio posto tem ali o medicamento disponível, às vezes ela não tem no posto e ela pode recorrer à farmácia popular, onde às vezes um medicamento que muitos são gratuitos, como tu colocou aqui. Um exemplo esse de quem está cadastrado no Cadastro Único do Bolsa Família. Mas mesmo para quem não está no Cadastro Único do Bolsa Família, ela muitas vezes fornece um medicamento que custa 10, 20% do valor dele em farmácia comercial. Então um medicamento que tem lá um custo de R$30, ela pode encontrar na farmácia popular por R$6, que seria a concepção, qual foi quando se pensou no programa? Poder fornecer alguns medicamentos que já têm patentes liberadas, que são de uso muito frequente pela população, a preço de custo. Então, aquele valor cobre só o custo do sal que foi comprado. Isso aqui reforça muito a estrutura também, Amanda, de produção de medicamentos pública, no caso, laboratórios públicos que produzem em quantidade e colocam, né, para fornecer ali, e nós sabemos que, obviamente, muitos problemas de saúde, eu como um médico geral comunitário já destrenado, porque há muitos anos que eu não atendo, que obviamente não estudo medicina, mas sempre eu lembro de frases que aprendi com professores e que fazem parte. Nem toda consulta e nem todo problema de saúde que tu tiver, Amanda, que o nosso internauta lá que acompanha as redes do PT tenha, nem todo precisa de medicamento. Muitas coisas a gente resolve com medidas que não incluem medicamentos, tá? Cuidados com alimentação, exercício, etc. A pessoa tem pressão alta. Tem muitas coisas que ela pode e deve fazer antes de usar o medicamento. Aí, a partir de um determinado degrau, não tem jeito, tem que usar o medicamento. Então, se ela faz uma consulta, precisa do medicamento e não tem acesso, é como se aquela consulta não tivesse funcionado. Por isso que a farmácia popular, ela é muito importante. E aqui, a inclusão, por exemplo, né, da questão de fraldas geriátricas, que nós sabemos o que é a dignidade de uma pessoa muitas vezes idosa ou de uma pessoa portadora por alguma dificuldade qualquer de incontinência urinária, por exemplo, e custa caro uma fralda geriátrica, né? Então, só quem precisa e conhece a realidade, como eu conheci, tantos outros conhecem quando atuei como médico, sabendo que é o sufoco daquela família, às vezes disputando entre o dinheiro para poder se alimentar ou o dinheiro para ter uma fralda geriátrica. Então, são novos tempos, né? Quer dizer, o governo Lula introduzindo com essa sensibilidade social uma série de mudanças, dentre elas essa, e eu lembro que o governo que nos antecedeu, que eu não cito mais o nome do ex-presidente, até porque ele já está fora do baralho, não vai ser candidato, já a primeira punição ele já sofreu, né? Inelegível, né? Inelegível, isso. O inelegível
Só que o inelegível, Amanda, hoje o nosso assunto aqui é saúde, não é tanto a política, mas eu abri um parênteses. Só que o inelegível, esse é o primeiro processo pelo qual ele foi julgado. Ele tem dezenas de processos que ele tem que responder. Por exemplo, os processos que incluem a nossa área de saúde, com as barbaridades que ele fez quando ele fazia propaganda de remédio que não funcionava, criticava o isolamento social e os cuidados, incentivava as pessoas a irem para a rua. O processo que ele está respondendo sobre a pandemia é dos mais graves. Ele tem outros processos, as joias lá da Michelle, outras coisas mais. Agora, esse da pandemia, as barbaridades que esse cara fez é algo quase que inominável, quase que inacreditável. Ele não respeitava a ciência, ele montou um gabinete paralelo que incentivava aquela versão absolutamente irresponsável. Tu vai lembrar bem da imunidade de rebanho. O que era o conceito de imunidade de rebanho? Vamos colocar todo mundo na rua para todo mundo se contaminar o mais rápido possível. Obviamente a estrutura hospitalar não conseguiria atender as pessoas e milhares morreriam como morreram sem atendimento. A estimativa que a gente tem é que a metade das pessoas que morreram na pandemia, se tivesse um governo sério, se o presidente fosse o Lula e a ministra da Saúde fosse a Anísia, a metade das pessoas que morreram na pandemia estariam vivas até hoje. Isso aí não dá para dizer sem errar. Se tivesse tido um ministro que no primeiro dia, um presidente assim, olha, surgiu um problema no Brasil, tem uma nova pandemia, vamos montar aqui um conselho de notáveis na área de epidemiologia, de infectologia e tal, vamos exarar, vamos todos os dias, ou uma vez por semana, ou a cada dia, dar uma orientação do país, dita e assinada pela ministra da Saúde, dizendo, olha, a nossa orientação é esta, para diminuir a contaminação, temos que fazer tal coisa, tal, nós teríamos salvo milhares de vidas. E envolvido, né, todos os entes federados, e o que aconteceu foi exatamente o contrário, foi cada um por si, né, e os prefeitos e governadores que iam ao contrário eram perseguidos, enfim, foi aquela campanha difamatória terrível, né, contra a ciência, e a ciência está de volta, a gente tem que comemorar. Eu quero aproveitar o gancho, Fontana, da questão ali, as famílias disputando, gastamos em remédio, gastamos em comida, gastamos em fralda geriátrica, o mesmo acontece na questão da saúde menstrual. As famílias também nem sempre tem dinheiro para comprar absorvente para as meninas, para as mulheres da casa. E elas ficam como? Perdendo aula, né? O que é chamado pobreza menstrual. Quando as mulheres deixam de ter uma atuação na sociedade, né? Estudantil, laboral, por conta da menstruação, que é algo que vai acontecer, não é doença, é algo que é natural. Exatamente. E o governo federal, o governo Lula, também criou o programa de proteção e promoção da saúde e dignidade menstrual para garantir a distribuição gratuita pelo SUS de absorventes para pessoas de baixa renda que estejam matriculadas em escolas da rede pública, em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema e que estejam no sistema prisional ou socioeducativo. A gente também tem experiências relatadas das mulheres encarceradas que não têm acesso à saúde menstrual. E cerca de 8 milhões de pessoas vão ser beneficiadas por essa iniciativa, que prevê um investimento de 418 milhões de reais por ano. Por que é tão importante, Fontana, não só a distribuição gratuita de absorventes, mas também aproveitar essa ação para incluir os beneficiários dos programas, também nessa proteção, né, nessa atenção, como prevê o programa? Amanda, eu acho que esse nome diz tudo, né? É um programa de dignidade menstrual, né? Nós e todos que estão aqui acompanhando este debate, todos nós, homens e mulheres, evidentemente, percebemos e temos sensibilidade para isso, mas ainda mais pela vivência efetiva de vida das mulheres, né? Sabemos o que é o constrangimento de uma mulher em qualquer idade, mas fico pensando especialmente nas mulheres mais jovens, quando estão tendo, né, os seus primeiros ciclos menstruais, que é um momento também de impacto psicológico na vida, né, de uma jovem adolescente, né, e que fique submetida aos constrangimentos de não ter um absorvente, que é a maneira de manter a dignidade dela e a sua vida absolutamente normal, como tem que ser durante os dias do ciclo menstrual, né? E veja,
Eu até quero lembrar dela também. Eu gosto de lembrar das pessoas, sabe, que tomaram iniciativa. Quando me vem na cabeça eu cito, porque isso aqui foi a nossa ex-deputada Marília Reis que deu a arrancada nesse projeto, que foi apoiado, evidentemente, maciçamente na Câmara, no Senado. A Câmara aprovou, derrubou o veto. Veja, são 418 milhões. É bastante dinheiro, Jerônimo. Mas para garantir uma política como essa, num país como o Brasil, isso aqui é pouco dinheiro. Então, a sensação que dá assim, é que tinha coisas que o presidente anterior, e essa extrema-direita irresponsável que estava governando o país, faziam realmente de caso pensado para gerar assim as chamadas polêmicas desrespeitosas e desnecessárias, né? Então eu estou muito feliz que esse programa esteja sendo implementado e, como tu falaste, ele vai ser implementado com foco, né? Ou seja, as pessoas que vão ter acesso, né, a essa distribuição gratuita dos absorventes são pessoas que efetivamente estão numa situação de necessidade, ou seja, estão cadastradas no CadÚnico, tem outros critérios também aqui que estão postos, né? Então isso também mostra uma forma de fazer uma política pública com foco e com qualidade, né? Então é algo realmente que veio, espero eu, para ficar também, e vai ser uma coisa muito impactante para o país. E também a gente quer falar de mais um relançamento aqui, Fontana. Aproveitar a sua empolgação, porque a gente também está muito empolgado com esses relançamentos todos, que é o Brasil Sorridente. E o presidente Lula falou que é um programa que recupera não só o sorriso da população, mas também a dignidade do indivíduo, né? Esse ato tão natural que muita gente reprimia por ter ali, né, faltando dentes na boca. A expectativa é que o atendimento deva alcançar 111 milhões e 600 mil brasileiros e brasileiras. É muita gente. São 3.650 novas equipes de saúde bucal, 19 centros de especialidade odontológicos e 552 novos laboratórios regionais aí de próteses dentárias, totalizando 3.000 em todo o país. Esses números aqui são, né, muito surpreendentes, porque a gente não imagina esse alcance e também a carência que a gente tem no país. E tem uma coisa também que você, como médico, gostaria da explicação também. Como é que a saúde bucal, quando ela chega nesses pacientes, quando todo mundo tem acesso, que outros problemas também de saúde a gente pode evitar que sobrecarregariam, por exemplo, o Sistema Único de Saúde? Então, Amanda, primeiro eu estava pensando aqui enquanto tu fazia a pergunta, né, e acho que as pessoas vão compreender, assim, antes de falar do Brasil Sorridente, né, vejam, gente, o que é a importância de ter uma política pública. De qualidade é que nós estamos falando em saúde pública, né, mas tem a política pública de educação, a política pública de segurança, a política pública de instalação de infraestrutura. Então, nós também temos que ter claro e ir para esse embate, que ele é um embate, vamos chamar assim, ideológico no bom sentido, né? De dizer para esses fundamentalistas liberais, para esse fanatismo liberal, que é a coisa mais atrasada que existe, que isso aí não dá certo. Nós temos que ter um país e um planeta que equilibre políticas públicas que são essenciais e fundamentais, obviamente com o papel da iniciativa privada, que tem um papel preponderante num conjunto enorme de ações. Mas uma pessoa que não tenha renda, ela não terá como recuperar a sua saúde bucal, já que a pergunta foi sobre saúde bucal, e não terá como recuperar outras questões de saúde, se não tiver um sistema público. E o que é um sistema público de saúde? É o que eu chamo de um ato de solidariedade dentro de uma nação. É a nação inteira patrocinando, vamos usar um apelido aqui que é até do mundo mais privado, e a gente usa ele sem preconceito nenhum, é a nação inteira pagando o plano de saúde da nação inteira. Isso é que é SUS. Né? Vamos bater na mesa aqui, se um dia precisasse fazer um transplante cardíaco, né?
eu quero ter um SUS com a porta aberta para fazer esse transplante cardíaco. Porque se um dia eu precisar fazer um transplante cardíaco, tomara que eu não precise, nenhum de vocês que está aí em casa, mas só que isso é uma questão aleatória. Pode uma pessoa em cada 100 mil, eu não sei qual é que é a estatística, de cada talvez 100 mil, mas não importa o tamanho da estatística, ela pode precisar de um transplante. E eu quero ter um sistema público que garanta o transplante para todos que vão precisar, independente do tamanho da conta bancária que ele tem ou do dinheiro que ele tenha no bolso. Essa é a questão de solidariedade que está embutida na ideia do SUS. Tomara que eu contribua bastante com o imposto para o país e que eu precise usar pouco o SUS. Que aí eu vou estar mais feliz ainda, eu não fiquei doente, eu não precisei fazer uma cirurgia. Agora, quando a família enfrenta, e muitos que estão aqui conosco, eu também já enfrentei na minha família, precisa de um atendimento, e atendimentos caros, as pessoas saem sempre dizendo, pá, que maravilha que tem o SUS. Ainda bem que tem. Então, nós temos que parar com aquela coisa, tem uma fila, tem um problema, faltou dinheiro, tudo bem, isso ocorre. Só que vamos pensar nos milhões de atendimentos que de fato foram feitos. E o Brasil Sorridente tem a ver com essa questão. Porque quem de nós não gosta de poder abrir um sorriso, né, quando está contente, um sorriso aberto, franco, que demonstre a sua alegria, que demonstre o seu acolhimento, o seu afeto pela pessoa que vai estar recebendo o impacto daquele sorriso. Isso é essencial nas relações humanas. Então, nós temos que saber raciocinar, quem tem o privilégio de ter o seu sorriso preservado, porque teve condição econômica para isso, que nós temos que garantir esse sorriso para todos os brasileiros. E essa é a visão do nosso governo. Pode demorar para a gente chegar lá? Pode, mas nós vamos perseguir esta política aqui que foi relançada e que vai devolver este sorriso de qualidade. E respondendo ao teu pedido também, Amanda, tem outras coisas. O sorriso só já seria fundamental e já justifica essa política. Mas tem também a questão toda do aparelho digestivo, que a mastigação é a primeira fase da nossa digestão. Então, imagine o que é, por exemplo, uma pessoa que tem a sua dentição bastante comprometida, né? Tem um conjunto de alimentos que ela não consegue nem comer. Né? Então, isto também tem a ver com... E na outra ponta, né, do Brasil Sorridente, está lá o nosso Mais Médicos, está lá o nosso Programa de Saúde da Família, que vai estar trabalhando preventivamente para que as crianças, os jovens, tenham acesso a todas as medidas preventivas, a cultura da escovação de dentes, etc., etc., para evitar que pessoas cheguem aqui a um dia precisar do Brasil Sorridente. Então, esses programas todos, né, interligados, essa é também uma marca do governo Lula, né, de trazer todas essas coisas. E sabe, Amanda, que uma coisa que eu queria falar, porque eu não sei, tu é que está no controle do nosso tempo aí, né, mas pode falar. Como nós estamos falando de saúde, eu preciso falar de um negócio, gente, assim, ó, nós temos que fazer uma campanha unindo todos os brasileiros a favor da vacina. Todos vocês estão aí, a nossa grande líder nessa campanha é a nossa ministra Anísia. Aliás, eu fico muito feliz quando ela anda por aqui, ali, outro dia quando encontrou o presidente Lula com o Zé Gotinha, né, que voltou a ser esse símbolo nacional. Porque, gente, é tanta irresponsabilidade dessa turma que governou o Brasil aí nos últimos anos, que eles conseguiram até destruir parte do Sistema Nacional de Imunizações e a cultura da população brasileira. Porque uma cultura de vacinação é uma coisa que se constrói ao longo de décadas no país. Nós tivemos a revolta da vacina na história do Brasil. Então, sempre teve confusões sendo vendidas em torno da vacina e profissionais, a evolução da ciência foi encontrando este espaço e gerando nas famílias. Eu me lembro quando eu atendia lá na Vila Jardim, que é o lugar onde eu fiz minha residência, né? Bom, o orgulho dos pais chegando com a carteirinha de vacinação do seu filho, ó, tá tudo em dia, doutor. Entrava no consultório. Então, nós temos que recuperar tudo isso aí. Vacina é coisa boa e nós temos que fazer no Brasil do mesmo jeito. Olha, eu vou dizer que tem que ser até maior. Eu sou um baita defensor de uma grande mobilização nacional aí para derrubar esses juros absurdos de 13,75. Agora, uma mobilização a favor da vacina
é algo que a gente tem que colocar no centro e a nossa ministra e o governo Lula estão colocando. Não só do que é o calendário de vacinação já hoje existente, como também de coisas novas que estão surgindo e que podem surgir, né, para resolver problemas de algumas doenças que são impactantes no Brasil. Então, vamos fazer dessa gestão do presidente Lula também outra das marcas que ela tem que levar é a gestão que recuperou a política nacional de vacinas no Brasil. Muito bem lembrado, Fontana. Importantíssimo a gente estar junto com o governo federal também nessa campanha. Eu agradeço muito a nossa conversa aqui, sua participação nesse especial dos 6 meses do governo Lula. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite, né? E parabéns também para todo o time aqui da nossa comunicação do PT, as redes, TV, tudo mais. E eu sempre insisto nessa propaganda, que eu sou secretário-geral do nosso partido. Tenho que pedir para todos os nossos simpatizantes se ligarem e acompanharem as nossas redes, porque ali tem muita informação do dia a dia do que a gente está construindo aqui em nome de todos vocês. Verdade. Vamos seguir em sintonia com a Rede Povo de Comunicação. Obrigada. E você segue em sintonia com a Rede Povo de Comunicação para mais informações sobre os 6 meses do governo do presidente Lula. É o Brasil no rumo certo. Vem com a gente, meu Brasil, que o povo tá gostando, nossa vida melhorando. É o governo trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando. É o governo trabalhando. A inflação caiu, a picanha caiu, a gasolina já caiu, isso todo mundo viu. O diesel caiu, o álcool caiu, gás de cozinha já caiu, tá voltando meu Brasil. Bolsa Família voltou, o Mais Médico voltou, o Brasil sorridente voltou. É trabalho com amor, trabalhando, trabalhando, nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando, é o governo trabalhando, 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 nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando, é o governo trabalhando. União e Reconstrução, Governo Federal.